Olá a todos vocês, amados irmãos, estamos dando continuidade ao nosso livro Combate Espiritual no Dia a Dia. E hoje iniciamos o capítulo 4, que tem como tema Vencendo o Combate no Namoro. Então nós falamos, primeiro capítulo, Vencendo o Combate no Casamento. Segundo capítulo, Vencendo o Combate na Educação dos Filhos. Terceiro capítulo, que nós terminamos ontem, falava Vencendo o Combate no Ambiente de Trabalho. E hoje, Vencendo o Combate no Namoro. Espero que vocês estejam fazendo os exercícios espirituais que é deixado no final de cada vídeo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que não é inscrito ainda, inscreva-se, compartilhe, comente. Qual é o próximo livro que você quer que a gente faça no nosso canal? É muito importante a sua opinião. Então, esse capítulo 4 ele é um pouco mais curto, se eu não me engano. Mas você que tem aí sua namorada, vamos ver o que temos preparado para vencer esse combate aí, o que pode nos ajudar. Se há algum tempo buscássemos o significado na palavra namoro, encontraríamos como definição o período que antecede o estabelecimento de um vínculo definitivo, no qual duas pessoas aproveitam para se conhecer nos campos afetivos, social e também espiritual. Tudo envolve a espiritualidade. Esse período levava um amadurecimento da relação e da decisão de avançar cada vez mais, passando pelo noivado até chegar o casamento. Nos dias atuais, esse conceito tem sido violentamente disturbado sob o protesto de uma vida moderna e livre de qualquer tipo de imposição. Varreu-se completamente do mapa o simples hábito de namorar alguém. Não existe mais aquela romântica troca de olhares, um convite tímido para ir ao cinema, que dirá um pedido oficial de namoro. Tudo isso está ultrapassado. E o que determina se duas pessoas estão juntas é a mudança no status do Facebook. E o pior é constatar que cada vez mais os relacionamentos chegam ao fim sem nenhuma cerimônia, às vezes com uma simples troca de mensagem pelo WhatsApp. Para a geração de hoje, os relacionamentos começam cedo, ainda na adolescência. Nessa fase, os hormônios e descobertas, há uma tendência de indução precoce do namoro e da sexualidade. De repente, aquele filho que aos olhos dos pais ainda não passa de uma criança, já está pensando em pegar uma balada, uma menina com quem mal trocou duas palavras.
Nesse novo contexto, muitos relacionamentos começam virtualmente nos chamados sites. Não estou afirmando que esse tipo de contato não seja saudável, até porque conheço casais que se conheceram via internet. Descobriram uma série de afinidades, partiram para um namoro presencial e hoje estão casados, com filhos e muito satisfeitos. Por outro lado também, há sim muitos riscos para aqueles que sejam no ambiente virtual, seja no mundo real, partem para tudo ou nada e acabam se tornando alvo preferencial das investidas do inimigo. Satanás não gosta de namoro e incentiva a ficar. Isso já estou entrando em outro tema já. Aqui, ó. Satanás não gosta de namoro e incentiva a ficar. Quando se trata dos mais jovens, existem situações perigosas que inspiram cuidado e acompanhamento mais próximo por parte dos pais. Um exemplo são os predadores virtuais, que movidos pela perversidade insuflada no mundo por Satanás, tentam atrair adeptos para práticas abomináveis, como fotos de nudez lançadas na internet, pedofilia e etc. Mestre na arte de dissimular, o inimigo sabe que virtualmente tudo pode ser simulado e dissimulado com facilidade, tornando esse ambiente o espaço ideal para mascarar todo e qualquer tipo de maldade sob a aparência de algo extremamente agradável e sem maiores consequências. A orientação quanto a isso é tão fundamental como em outras áreas da vida dos filhos. Por isso não pode haver por parte dos pais timidez ou hesitação em abordar tal assunto. Confere aos adolescentes discernimento, uma luz para entenderem seus sentimentos e os processos que acompanham a adolescência. É preciso compreender a lei de Deus. É imutável e inegociável, não se modifica ao sabor de novas circunstâncias, nem sucumbe o modismo. Os costumes podem ter mudado, é verdade, porém os princípios cristãos permanecem os mesmos. E o que inclui, por exemplo, a noção de castidade. Trata-se de uma palavra antiga e que até já caiu em desuso. Mas ser casto carrega consigo um dos mais belos sentidos de pureza. E não apenas física, mas sobretudo espiritual. São Paulo nos lembra: a vontade de Deus é que vivam consagrados a Ele, que se afastem da libertinagem, que cada um saiba usar seu próprio corpo na santidade e no respeito, sem deixar-se arrastar por paixões libidinosas, como os pagãos que não conhecem a Deus. 1 Timóteo 4, versículo do 3 ao 5. Enquanto Deus nos quer santos, Satanás fez tudo para nos tornarmos impuros. E para isso nada melhor que estimular os jovens não apenas a terem relações sexuais cada vez mais cedo, mas também a tratarem a tudo e a todos como objetos descartáveis. Se observarmos bem, todas as campanhas educativas feitas tocam inclusivamente no ponto de preservação da saúde, o que é salutar. Mas porque em nenhum momento se adverte que a permissividade total já é em si a maior de todos os riscos a que um ser humano pode se submeter. Esse é sem dúvida um dos véus lançados
por Satanás no nosso mundo. Com o firme propósito de turvar nossa visão, assim gastamos todo o nosso tempo quebrando a cabeça para cuidar dos efeitos, mas não combatemos a causa de tantas vidas perdidas por doenças que podem ser evitadas simplesmente por uma mudança de comportamento. Nesse cenário decadente criado pelo inimigo, é tido como banal um adolescente dar início à sua vida sexual como quem compra um tênis de marca na loja dos seus sonhos. Podemos até afirmar que isso seja comum, mas do ponto de vista cristão, fere gravemente os planos que Deus traçou para nós. Como já explicamos antes, o sexo deve ser consequência do amor entre duas pessoas, não apenas uma mera transa, ou, como dizem os mais jovens, uma ficada. Infelizmente, no mesmo instante em que se conhecem em uma balada, o rapaz e a moça ficam e depois de algum tempo nem se lembram da fisionomia do seu parceiro. Esses dias fiquei sabendo de um outro termo, trata-se de um tal de pegada. São palavras do padre Reginaldo Manzotti, que consiste em sair beijando e dando amassos em quem aparecer pela frente, podendo até chegar às vias de fato, sem nenhum tipo de contato prévio e tampouco compromisso de um novo encontro. No universo dos adultos, por sua vez, também há quem mantém abertamente relacionamento com duas ou mais pessoas ao mesmo tempo, desprezando qualquer tipo de vínculo afetivo ou espiritual. Essas tentações mundanas pelas quais Satanás está travando uma batalha feroz, ele sabe que a sexualidade é uma das armas mais poderosas da sedução. A maneira como ela está sendo vivenciada hoje transforma-se em uma armadilha do inimigo das almas contrária ao Senhor e sua lei. E o nosso capítulo 4, parte 1, Vivendo o Combate no Namoro, fica por aqui hoje. E por coincidência, caiu bem. O evangelho de hoje é Mateus 6, versículo do 19 ao 23, que fala sobre acumular tesouros no mundo e descartar totalmente os tesouros no céu, né? Ter os olhos voltados às coisas terrenas e esquecer de Deus. Por coincidência caiu. Por que eu estou falando por coincidência? Porque tem a ver com o contexto de hoje esse evangelho. Então, o propósito que eu vou deixar para vocês aqui hoje é um propósito simples, mas precisa ser vivido. Qual a luz dos teus olhos hoje? Onde está a luz dos teus olhos hoje? Pense. Se quiser responder no comentário, pode responder. Pode ficar à vontade. Mas esse é o seu propósito. Se você não sabe ainda, você está numa direção errada. Você precisa endireitar esse caminho que você está seguindo. Até amanhã. Paz e bem a todos vocês.